No ar, podcast da Lambda 3. Olá, eu sou Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre criptografia no front-end. Aqui comigo está o William Grazel, que vocês já ouviram em vários outros episódios, está de volta aqui o William com a gente. Não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Você conhece a Lambda 3? Além de produzir este podcast, somos referência em desenvolvimento de software, DevOps e agilidade. Gostamos de inovações. Somos um grupo de pessoas apaixonadas por tecnologia e constante evolução técnica e social. Saiba mais sobre nós entrando em lambda3.com.br. Então, eu tenho visto, William, você palestrando bastante sobre esse assunto, né? Já vi você palestrando algumas vezes aí sobre esse assunto de criptografia no front-end, né? Mas confesso que não assisti ainda nenhuma dessas palestras, então vai ser muito legal porque eu vou receber uma palestra ao vivo aqui. E todo mundo que está acompanhando o podcast também, né? E é legal também eu não ter assistido porque eu já não trago nenhum conceito anterior, né? Eu já trabalhei bastante com criptografia, né? Não sou um especialista nisso, mas já fiz bastante coisa, mas sempre no back-end. Então vai ser realmente interessante entender o que dá para fazer no navegador aí, né? Eu até queria fazer um disclaimer aqui, que eu também não sou nenhum especialista em segurança, criptografia e autenticação, tá? Até me permitam cometer alguma gafe e falar alguma besteira aqui. Se tiver algum especialista no tema ouvindo aí, complemente a gente aí, me dê dicas e sugestão. Eu basicamente comecei a brincar com a API de HTML5 de criptografia nova, comecei a ver o que dá pra fazer, me empolguei, fiz uns projetos open source e acabei montando umas palestras aí, né? Quem é da comunidade adora ficar fazendo conteúdo, né? E compartilhar com a galera, mas tamo juntos. Pois eu já peguei muitos problemas no back-end por causa de criptografia, né? Muitas vezes as pessoas estão querendo implementar na mão. E o que você simplesmente não deve fazer, né? Tentando esconder chave no código, né? Bota uma chave no meio de um código .NET ou Java que que você consegue fazer engenharia reversa e olhar a chave lá dentro, né? Uhum. Então tem um monte de coisa. Isso aí eu tenho, assim, eu vou te falar que eu tenho uns 15 anos que eu trabalho, primeiros contatos meus de criptografia, mas realmente até hoje não vê a necessidade da criptografia no navegador. Então, assim, eu queria começar entendendo por que precisa de criptografia no navegador, porque eu já tenho criptografia no back-end, né? Então, assim, se a gente colocar HTTPS entre o navegador e o servidor do back-end, a gente sabe que essa conexão ela é privada, ela não é segura, ela é privada. Vamos deixar claro isso, né? Então, para quem não sabe sobre isso, o HTTPS não quer dizer que a conexão é segura, né? Você pode estar sendo roubado num site de banco falso, por exemplo, e que tem um certificado HTTPS. Ou se tiver um main the middle desde o início da conexão, também já não vai ser seguro. Que aí você foi invadido, né? Se você tem um main the middle, você já teve seu computador invadido. Então, eu acho que é muito mais fácil você direcionar as pessoas para um site que parece muito com o de verdade, mas não é, e ele tem o cadeadinho ali, e aí a tua conexão com aquele site que quer te roubar, ela é privada, ela só não é segura. Então, mas enfim, você tá lá com o HTTPS, todo o código que trafega via HTTPS, ele tá privado entre você e o servidor. Então, por que eu preciso de criptografia no front-end? Basicamente porque agora a gente não tem mais só páginas na web, né? A gente tem verdadeiras aplicações. Com essas aplicações crescendo de complexidade, de requisitos, de recursos, acaba sendo natural que a gente precise de mais criptografia, de mais modelos de segurança e modos para se proteger, né? Por exemplo, hoje em dia é muito comum muitas páginas guardarem muitos dados em local storage e no navegador no geral. E muitos desses dados, às vezes, né, acabam sendo dados sensíveis.
né? A gente deve evitar ficar guardando dados sensíveis no navegador, mas às vezes, dependendo da necessidade e tudo mais, acaba sendo comum a gente guardar dados lá. Se a gente tiver uma lib, uma API de criptografia que consiga fazer isso de maneira mais segura pra gente, e se, por exemplo, uma pessoa acessar o seu computador e abrir o DevTools, né, e sair vasculhando o que você tem no local storage, ou se alguém te atacar e simplesmente começar a fazer isso, né, invadir seu computador, se os dados lá estiverem criptografados, você tem uma garantia um pouco melhor. Ou mesmo que você já esteja na HTTPS e você quiser colocar uma camada a mais de segurança, né, é muito comum o pessoal de segurança falar que eles trabalham com o modelo cebola, né, o Onion, sei lá o que, Protection, que é você colocar várias camadas de segurança diferente. Nenhuma delas vai te dar 100% de garantia de nada, né? Mas quanto mais camadas de segurança com boas práticas e gerenciamento correto de tudo, menor vai ser a chance de alguém conseguir chegar até o ponto de acessar os seus dados e entender de verdade o que você está fazendo. Tá, isso faz sentido para mim. Então, só para eu entender, porque assim, as informações que estão privadas no meu navegador, elas vão ser em algum momento compartilhadas com o servidor com o qual aquele site se conecta, né? Essa informação ela é compartilhada com aquele site por algum motivo, né? O que você está dizendo é manter colocar uma criptografia adicional, porque vamos lá, vamos falar dessas camadas aí. Por exemplo, eu estou numa máquina Windows agora que está com criptografia utilizando BitLocker, né? O meu HD todo está criptografado. Se essa máquina for roubada, sem a minha senha, a pessoa não consegue ler o HD. Uhum. É diferente, por exemplo, no Windows, quando você não tem o BitLocker e o computador é roubado, você consegue colocar o HD em outra máquina, seja ela Linux ou Windows, e consegue ler o HD livremente, né? Tudo que tiver lá é da pessoa que roubou a máquina. Né? Mas eu coloquei lá que só o usuário X era o proprietário daqueles diretórios e arquivos. Não interessa. Se aquilo não está criptografado, a pessoa que está com o HD, ela consegue tomar a propriedade daqueles arquivos. É uma operação absolutamente simples. Então, beleza. Vamos assumir, então, que a pessoa, de algum jeito, conseguiu acesso aos meus arquivos, né? Existe uma série de APIs, em todo o sistema operacional, no Linux não é diferente, que pode utilizar várias medidas para criptografar arquivos na sua máquina. Então, você pode ter, por exemplo, criptografia relacionada à máquina. Então, aquele arquivo só pode ser lido naquela máquina, né? O que se roubar o seu HD, né, é um problema, né? Mas você não tem um usuário na máquina, você não consegue também usar a máquina para ler o arquivo, né? Mas qualquer usuário naquela máquina conseguiria ler aquele arquivo. Então é um risco. Você tem criptografia que é ligada ao usuário. Não, se aquele usuário tem um usuário de domínio, aquele usuário em qualquer máquina, o mesmo usuário consegue ler aquele arquivo. Então, né, você tem uma mistura aí dessas coisas. Eu imagino que quando você faz esse tipo de coisa, você deve estar usando uma API de criptografia do navegador, ela está usando alguma dessas coisas de baixo nível para criptografar o que está lá no meu navegador. E aí, se esse arquivo, por exemplo, for lido, ele não consegue ser interpretado livremente, porque ele está criptografado, né? Então, é acesso a esse tipo de capacidade de criptografia protegendo esse tipo de arquivo. É mais ou menos nessa direção? Sim. Não só o arquivo, né? Mas dados em geral, né? Inclusive, como tem muitas integrações dessas APIs novas de HTML5 para criptografia, autenticação biométrica, que tem integrações muito fortes com o sistema operacional, justamente para ter proteções essas que uma biblioteca comum não conseguiria. Mas, por exemplo, o que você falou, por exemplo, que você usa BitLocker na sua máquina para criptografar um HD. Mas mesmo que você tenha toda essa criptografia, se, por exemplo, um site que você acessa guarda uma informação sensível sua no local storage e você sofreu um ataque XSS, onde o pessoal injeta um JavaScript e é especializado para aquele site, então ele sabe que aquele site está guardando uma informação sua no local XPTO lá do local storage. Então ele consegue acessar aquilo mesmo que você esteja com qualquer criptografia na HD, não importa qual usuário, qual tipo, se tem a ver com hardware ou não, né? Então, o objetivo dessas APIs é justamente para eu conseguir ter camadas extras, mesmo se eu tiver com sofrer XSS e outras coisas que são específicas do navegador. Então, por exemplo, se a pessoa roubou meu cookie, por exemplo, o cookie poderia estar criptografado por uma API do navegador
Essas APIs, elas estão aonde? São APIs de HTML5, é isso? Exato, são APIs do HTML5, né, novas aí, que já tem suporte, inclusive, já há muito tempo em vários navegadores. Eu até, quando eu comento com o pessoal sobre isso, o pessoal de front-end costuma até brincar, então eu vou poder usar isso quando? Em 2030, né, até os navegadores terem suporte. Mas é engraçado porque todos os Green Browsers já têm acesso a essas APIs, só que elas são APIs de baixo nível, então é raro você ver um usuário como um desenvolvedor comum que não tem interesse, curiosidade ou especialidade no tema correr atrás para utilizar elas. Tá, então aí a pessoa tentando roubar o meu cookie, por exemplo, ela obteria o que está naquele cookie, mas ela não consegue utilizar aquele cookie porque antes de eu enviar o valor daquele cookie, eu, por exemplo, descriptografo ele. Exato. Se for assim, a gente tá falando de cookie, mas não faria nem sentido, né? Cookie, a gente fala muito de roubo de cookie, né? Uhum. Porque é uma coisa muito comum, roubo de cookie, né? Mas se você tá numa aplicação moderna, você não bota chaves no cookie, né? Então, um token da JWT, você não vai meter isso no cookie, né? Na verdade, hoje em dia, em aplicações modernas, o pessoal até sugere sim o cookie, mas o tipo tem um modo como você colocar o cookie para que ele não seja disponível pelo JavaScript. Ele só esteja trafegando na requisição e que se você sofrer um ataque de XSS, né, no exemplo que eu dei, ele nem conseguiria acessar o cookie porque não está disponível. E daí ele só está disponível via HTTPS, então ele é até um jeito seguro hoje em dia se você usar dessa forma, né? Mas se for um me fala uma coisa. Essas APIs de criptografia, elas levam em consideração o site que está rodando, então o domínio, por exemplo? Porque imagina que eu tomei um ataque e roubaram alguma coisa que estava no meu local storage. Só que aquilo está criptografado. Eu não poderia rodar o mesmo script, JavaScript, no site de quem está me atacando. E aí, então, descriptografar aquele valor, ou as chaves elas são guardadas de acordo com o domínio, por exemplo, que eu estou acessando, etc. Porque no momento que a pessoa acessou o dado criptografado, se ela tiver... O ponto é o seguinte, se ela tiver acesso à chave, ela consegue descriptografar. Uhum. Aonde fica a chave? Então, aí tem respostas diferentes se a gente vai falando da API de criptografia e da API de autenticação biométrica, né? Essa API de autenticação biométrica, né, que muita gente nos desenvolvedores já estão utilizando, por exemplo, com GitHub, né, que Sim. Você consegue logar na sua conta via dedo, né, ou via Face ID. Tô logando no Windows aqui no GitHub com autenticação do rosto, assim, a máquina lê meu rosto e me autentica, eu acho o máximo. Exato. E dá, inclusive, por exemplo, se você não tiver nem dedo, nem rosto, dá pra fazer via PIN do Windows, por exemplo. Você coloca aquele PIN lá, o mesmo Sim. que muitos logam no Windows com ele. E daí, essa API de autenticação biométrica, ela leva, sim, a URL que você está trabalhando, qual que é aquele site que você está trabalhando. Então, ele nunca vai dar a mesma chave de criptografia para a chave de autenticação biométrica, no caso, né? Para sites diferentes, mesmo que você use o mesmo dedo, a mesma face, o mesmo PIN. E isso tem a ver, inclusive, com a própria integração via SO, né? Via hardware. Porque o próprio SO... ele vai obter qual que é o site que está tentando acessar isso. E o SO vai garantir essa proteção de não disponibilizar a mesma Sim. chave para sites diferentes. Sim, aí vamos lá. A chave privada dessa autenticação, ela tá no SO. Quando a gente fala de uma autenticação biométrica, e ele vai usar essa chave depois de fazer o reconhecimento biométrico. Uhum. Ele usa aquela chave privada para autenticar algum valor que ele manda para o site, e no site ele tem a chave pública, provavelmente, que é relacionada à minha chave privada de biometria aqui na minha máquina. Beleza, então nesse caso, toda vez que você vai enviar o dado, é feita uma nova autenticação, né? É feita uma nova autenticação, tudo bem. Quando não é uma chave biométrica, onde que é guardada essa chave? Porque se essa chave for guardada no local storage também, o roubo também é a chave junto. Exato. Então, se você estiver trabalhando com a API de criptografia em si e não estiver trabalhando com a API de autenticação biométrica para pegar uma chave pública e privada que essa API te dá, você tem que saber como governar essa chave, como você vai guardar ela, né? O front-end, a gente costuma brincar que o front-end web ele é o ambiente mais inseguro que tem, né? É o mais fácil de você expor dado que você não devia,
criptografia ou de fazer alguma besteira. Então, como você disse, né? Se você, sei lá, guarda a chave mais complexa de 1000 caracteres possíveis e guarda ela no local storage, o cara faz um ataque XSS, ele sabe que você tá guardando a chave lá e ele descriptografa tudo, mesmo que você esteja usando o melhor algoritmo do mundo, né? Lógico, você botou a chave em cima debaixo do tapete, né? Exato. Então, das duas umas, ou você une a API de autenticação biométrica com a API de criptografia, ou você usa algum jeito de governar a chave que você estiver utilizando de criptografia. Por exemplo, um dos usos mais comuns de chave, se não for a biométrica, é a própria chave do usuário. O password, a senha do usuário. Do usuário. Exato, você usa ela, antes você vai, normalmente, se você estiver pedindo a senha do usuário, né, você vai pedir ela de qualquer jeito, então antes de enviar para o servidor, você já deriva essa chave, você já cria uma chave de base de criptografia usando essa API, e você deriva ela para uma outra chave, isso o que significa que a API do HTML5, quando você usa essa derivação, ele não vai guardar mais o valor original, então se o cara quiser hackear, então eu tenho essa chave de criptografia, eu consigo obter a senha original do usuário? Não, porque você não consegue fazer esse processo contrário, e daí você deriva essa chave, e a partir daí você começa a derivar essa chave, inclusive, de novo, a cada criptografia que você quer fazer. Você quer criptografar determinado valor? Deriva essa chave de novo, especificamente para aquela criptografia, e guarda ela. E daí você tem que guardar alguns dados aí que quando você guarda o dado criptografado, na maior parte dos algoritmos, você também grava o salt, que é um dadozinho extra lá, você guarda algumas coisas aí junto no meio do caminho. Mas você tem outras alternativas, né? Tem sistemas, por exemplo, que eles fazem o que o pessoal chama de handshake, que é você combinar com o servidor, através de uma API ou alguma coisa, para você obter a chave. Então, muitas vezes, antes de você fazer qualquer coisa, se a primeira sessão do usuário lá, o front-end bate no servidor, pede uma chave pública-privada ou um hash de caracteres lá para usar como base de senha, né? Cara, isso é interessante mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso, mas a chave pode não estar na sua máquina. A chave pode vir, ser enviada durante o primeiro request com usuário e senha, e aí você baixa a chave para poder acessar os valores locais. Isso foi bem legal. Só que aí a app fica inutilizada localmente enquanto você não estiver conectado com o servidor. A ideia de você usar a própria senha do usuário como chave de criptografia é interessante, e é legal que você pode fazer um hash, né? Derivar, como você falou, né? Você faz um hash sobre a senha, usando um SAL, por exemplo, gera um outro valor que é usado esse valor para descriptografar tudo. O usuário, vamos dizer que o usuário está numa app SPA, que funciona offline. Ele bota o usuário e senha dele, tá no avião, por exemplo, ele bota o usuário e senha dele ali, ele consegue usar o mesmo algoritmo de hash para gerar o valor que está sendo usado para descriptografar todo o restante. Exato. Funciona, muito legal isso. Inclusive, eu prefiro a alternativa de usar a senha do usuário ou a chave de biometria para fazer a criptografia do que fazer o handshake, porque o handshake, se você tiver um man in the middle, né, fazendo um spoofing da sua rede, alguma coisa do tipo, ele captura nessa primeira requisição. Aí já era, meu. Você tem um man in the middle, ele captura a sua senha de servidor, entendeu? Sim, mas assim, sem o handshake, para mim, não sou nenhum especialista em segurança, mas eu acredito que fique mais seguro, porque se o próprio usuário estiver digitando a senha, como você falou, né, você pode criar, quando você está enviando para o servidor, você não envia ela aberta, você cria um hash dela que você vai verificar lá no servidor, que é um dos algoritmos, tipos de criptografia que a gente tem. Então o cara não vai saber a senha e também não vai saber o que você está usando de base de criptografia, seja nessa comunicação do servidor além do HTTPS ou para guardar alguma coisa no local storage, né? Você tá com o man in the middle, vamos explicar pro pessoal que não sabe o que é man in the middle. Alguém comprometeu tua máquina e enfiou uma entidade certificadora falsa lá, por exemplo. Não necessariamente. Você passa a aceitar, só dando um exemplo, calma. Você passa a aceitar certificados SSL falsos. E aí você acessou isso através de um aeroporto, por exemplo, e o Wi-Fi do aeroporto está comprometido, aí você acessou, por exemplo, o github.com HTTPS, né? Só que, na verdade, a criptografia foi quebrada no roteador do aeroporto, e dali, do roteador do aeroporto em diante, você tem uma outra conexão. E aí, esse cara que tá na metade do caminho, ele tá vendo tudo que você tá falando, porque a sua conexão é privada com o roteador do aeroporto, e não com o GitHub
GitHub. Só que no momento que você acessa o github.com, vem um certificado assinado por uma entidade certificadora, né, uma CA, que vem, por padrão, ela vai vir no Windows, no Linux, no Mac, entidades reconhecidas globalmente. Só que se a sua máquina foi invadida, ela tem uma CA falsa, e aí você passa a aceitar o certificado falso que vem do roteador do aeroporto. O que acontece quando isso acontece? Tudo que você fala com o roteador do aeroporto, ele não está criptografado na prática, porque ele consegue ver tudo. Então, nesse caso, a senha que você digitou, ela foi lida pelo roteador do aeroporto. Então, o que o William tá falando a senha, o hash que vem do servidor depois também vai ser lido. Então, na prática, você tá totalmente exposto, né? É que a partir desse momento também, né, William? Eu sei a senha do usuário, né, meu? Já era, né? A única coisa que talvez te proteja aí é você ter um multi-factor authentication, né? Então, uma app do Google, da Microsoft, de autenticação, porque daí, quando o cara for ler o log de roubo de senhas, porque não é um cara que fica ali olhando o que você tá fazendo, é um robô, né? Daqui a, sei lá, algumas horas, ele não vai conseguir usar a sua senha porque vai bater no segundo fator de autenticação, por exemplo, e vai ser inútil, né? Você vai ser notificado, falar, putz, roubaram a minha senha, e aí você tá seguro. Mas no navegador ele poderia usar, se tá sendo usada a mesma senha, né? Então, sim, o que mais vai te proteger mesmo é o segundo fator de autenticação, que inclusive a própria API de autenticação biométrica, ela pode ser usada nesse sentido. Você pode usar a API de biométrica tanto para fazer, de repente, um login inicial, se você já tem cadastrado a biometria já junto com o servidor, como de repente como um two-factor, né? Ou, por exemplo, bancos, né? Quando vão fazer a transação, para validar a transação, né? Que eles pedem, às vezes, se você tiver num app nativo, por exemplo, é muito comum eles pedirem a biometria, você também pode fazer isso no front-end, para pedir só em momentos onde você está validando uma transação, uma coisa mais segura, para fazer two-factor authentication, ou mesmo com login muito mais rápido, né? Porque a própria senha, na verdade, é uma das coisas mais inseguras que a gente tem. A maior parte dos ataques que a gente tem a sistemas é por senha, seja por senha fraca, seja porque o usuário escreve a senha em algum lugar, né, num lixo, o pessoal vai lá, bascula o lixo da empresa e pega a senha, porque ela compartilha com quem não devia sem querer, ou porque ela usa a mesma senha pra tudo, daí o cara descobre a senha do e-mail e descobre a senha de todos os sistemas da empresa, né, ou coisas do tipo. Então você, com a API de autenticação biométrica, você resolve muito disso logo de cara, além de ter um login muito mais rápido, né? Por exemplo, quando você está trabalhando com e-commerce, a quantidade de passos que você reduz e a velocidade que esses passos tomam do usuário refletem muito nas compras, efetivamente, no que o usuário chega a comprar. Quanto mais passos e mais lentos for, mais vendas você perde. Então, se você poder, no e-commerce, em vez de o cara digitar usuário e senha, daí ele esqueceu a senha, daí ele vai trocar a senha, daí tudo mais. Em vez disso, você simplesmente valida o dedo dele em meio segundo, já tá fazendo a autenticação, cara, você vai aumentar muito a sua quantidade de vendas. E dá para usar essas APIs de criptografia biométrica no celular, por exemplo, no navegador do celular? Sim. Todos os green browsers, tanto de celular quanto desktop, já estão suportando esse cara aí há muito tempo. Sim, eu acho que a Microsoft vem falando, já tem mais de ano já, né, em eliminar o uso da senha, exatamente por isso que você falou, William. As senhas são muito inseguras, né? E o pior, as pessoas costumam usar a mesma senha em mais de um lugar, né? Então você eliminar essa senha da jogada resolve. A senha vai existir ainda, né? Mas ela não tá trafegando, né? Então é um passo a mais aí que você tem. No GitHub eles usam a senha, a parte biométrica como autenticação biométrica como o segundo fator de autenticação. No Windows, ela é o primeiro fator de autenticação, né? Então assim, realmente ela substitui a senha do usuário. No entanto, no primeiro login que você faz no Windows, se você está dentro de uma empresa que determina um padrão de autenticação mais rígido, né, mais cuidadoso, ele vai exigir que você use o segundo fator no primeiro login. Então, você pegou uma máquina nova, tentou usar a senha, né, você vai ter que usar a senha pela primeira vez, né? Aí, pelo que eu me lembro, você não consegue usar a biometria de cara. Aí você usa a senha, aí a partir daí você cadastra a biometria e ele vai ainda pedir o segundo fator de autenticação, né? E às vezes é mais de o terceiro, sei lá, né? Então, a partir desse primeiro, você pode, esse dispositivo é considerado confiável e você pode logar só com o seu rosto, o seu dedo, né? Já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá! E uma das coisas que eu gosto dessa API de autenticação biométrica é que é muito flexível.
por exemplo, se você chamar ela o mais cru possível, passando o mínimo possível de parâmetro, deixando tudo em aberto, você simplesmente vai deixar que o próprio sistema operacional escolha qual que é o modelo favorito do usuário para fazer a autenticação. Seja Face ID, biometria ou PIN do Windows, ou qualquer coisa que tenha disponível, por exemplo, aquelas chaves, sabe, aquelas PIDO, aquelas chaves que são tipo um pendrivezinho que você coloca e daí o cara marca com o dedo, que não necessariamente é biométrico, mas ele marca só para ativar e ele gera uma chave ali, também funciona dessa forma. Ou você pode, por exemplo, se o seu sistema, por exemplo, a sua empresa trabalha com essas chaves de FIDO, por exemplo, o Google trabalha dessa forma. Todo usuário ganha uma chavezinha dessa. Todo funcionário do Google ganha uma chave dessa. E daí você pode obrigar, olha, esse site aqui, eu preciso estar com esse padrão que é de chave FIDO. Daí ele não vai aceitar, por exemplo, a autenticação biométrica. Ou você, não, eu só quero autenticação biométrica e tem que ser via dedo. Não pode ser Face ID. Você pode escolher também se você quiser. Mas quem vai fazer essa interface é o sistema operacional. Então, o cara lá mesmo, se fizer um XSS e tudo mais, ele não vai conseguir acessar a sua chave primária ou pegar entre URLs de diferentes sites diferentes. Entendi. Isso é para biométrica. Para não biométrica, existem APIs do navegador que estão integradas ao sistema operacional também, que estão usando APIs de baixo nível do sistema operacional para fazer operações mais complexas, porque até onde eu me lembro, né, e aí é uma coisa que vem não só no front-end, mas no back-end também era muito comum, o pessoal usar uma API de baixa aleatoriedade, tipo o Math Random do JavaScript, né? Uhum. Isso vai ter no Java, vai ter no .NET, vai ter em toda API, a gente tem uma lib, né, uma API de pseudo-aleatoriedade, né? Que é uma API que você chama, mas dependendo de algumas circunstâncias, ela vai produzir sempre o mesmo número. E aí o que acontece? Você está usando agora APIs que não são de pseudo-aleatoriedade do SEO, é isso? E o browser, ele permite isso? Além do que a gente já comentou, por exemplo, de derivação de chave, né? Que eu consigo derivar chaves sem reverter ao valor original, graças à integração com o SEO, eu também tenho APIs para números randômicos reais, que não são baseados, por exemplo, na hora que o usuário está acessando o sistema, né? Que é muito fácil de você conseguir simular o ambiente do usuário para tentar gerar o mesmo número pseudo-aleatório que ele estava gerando naquele momento. Eu acho que eles usam o MAC address, mas a hora. Tem vários sistemas parecidos para gerar uma raiz, né? O seed, né? De aleatoriedade. Sim. O problema é que se você conhece essas raízes, elas são determinísticas, né? Se você conhece as condições do que o usuário está trabalhando, você consegue reproduzir o seed. E aí já era, né? E essa API de aleatoriedade que tem para criptografia especificamente, ela também é baseada no sistema operacional. Eu não sei exatamente tudo que ela gera de seed, mas talvez isso nem seja declarado. Justamente, né, para que cada browser e SEO implemente da melhor maneira que for, porque é específico para criptografia, então eles sabem que é para gerar o número mais aleatório possível, né? Tudo bem que se você for estudar de verdade, quem estuda sabe que não existe um número 100% aleatório, porque você sempre tem que partir com base de alguma coisa, né? Mas o mais aleatório possível, o mais difícil de ser regerado, e você também, por causa de ser uma API nativa que lida diretamente com o SEO, você também tem uma performance muito melhor, porque você não está deixando pro JavaScript executar aquilo grossamente. Você está pedindo um algoritmo diretamente para o sistema operacional e você pode, por exemplo, tem vários algoritmos que você pode estipular quantas iterações que você quer que ele faça para deixar aquilo mais seguro. Então, quanto mais iterações você executar, mais seguro e difícil de fazer uma reversão, né, daquele valor. E daí, com uma API nativa, você consegue fazer uma número de iteração muito maior, mesmo em celulares, por exemplo, com processamento limitado, do que você conseguiria fazer usando uma lib padrão antiga de JavaScript puro para fazer criptografia. Na verdade, né, para você ter seed, né, para quem não sabe o que é o seed numa operação criptográfica, o seed é um número que é usado como a base para gerar chaves criptográficas. O problema é que se o seed é conhecido, é fácil você descobrir a chave. Uhum. Então o que acontece? APIs tipo o Math Random do JavaScript, elas geram seeds que você consegue determinar, porque o algoritmo ele tem que estar escrito em algum lugar. Aí normalmente os seeds, para eles serem verdadeiramente aleatórios,
dados, você precisa trabalhar com o mundo real, né? Por exemplo, eu recomendo pra quem nunca viu isso, é um negócio muito, muito legal. Quando eu vi, eu fiquei de queixo caído. Não sei se você já viu, William, como é que o Cloudflare faz pra gerar os seeds deles, o Cloudflare roda uma boa parte da internet do mundo, né? Você sabe como é que eles geram os seeds? Tenho nem Eles ideia. têm no headquarters deles, tem uma série de lava lamps bem na entrada do headquarters e tem uma câmera que fica olhando essas lava lamps, entendeu? E a câmera fica observando como as lava lamps se comportam, né? Então aquelas lâmpadas de lava, né, que com o calor a cera aquece e fica se movimentando pra cima e pra baixo, com base naquilo, eles geram o seed. Nossa. Cara, é muito legal. É muito legal, e realmente, porque eles estão se baseando no mundo físico mesmo, né? Em algo que tá mudando o tempo todo. Isso eu acho que é realmente mais próximo de uma aleatoriedade real, né? Sim, é muito legal. No Linux, né, em Unix em geral, você tem um arquivo, né, um pseudo-arquivo, que é o /dev/random e o /dev/urandom, né, que são usados para você fazer leitura aleatória. Tanto que tem todo um debate de qual que é melhor e tudo mais, né, e pelo que eu vi a última vez que eu tava lendo, o /dev/urandom ele é mais aleatório, só que tem sempre essas ressalvas, né, de que não existe aleatoriedade real num computador. Você teria que ter um chip específico que tá medindo, sei lá, pulsos elétricos na sua máquina, alguma coisa assim, entendeu? Que tá olhando pro mar, uma câmera que tá olhando pro mar, entendeu? Pra você ter a aleatoriedade de verdade. Então, é por isso que essas chaves aleatórias, né, que são geradas a partir de APIs criptográficas de verdade, elas são muito mais seguras, né? Como o William falou, elas não são perfeitamente seguras, mas elas são muito mais seguras, né, do que uma API tipo MathRandom. E se vocês quiserem ver também coisas interessantes, né, vão dar uma olhada nas novas criptomoedas, né? As criptomoedas novas que elas aparecem, qual é o problema das criptomoedas novas, né? Elas precisam de uma chave, um seed, né? E o seed, se ele for comprometido, você poderia gerar dinheiro infinito. Então tem um monte de criptomoedas aparecendo e é muito divertido você ler como foi feito para gerar o seed, porque aí os caras pegam o seed e aí o seed tem que ser protegido de um monte de jeitos diferentes. E aí, não, eu vou levar o seed para não sei aonde, numa máquina que não tem conexão com a internet, que tá num ambiente lacrado, tudo para proteger o seed, cara. Então é um negócio muito legal, assim, sabe? Então, pro pessoal que tá ouvindo entender o quanto que isso é importante. E fica aquela ressalva. Não tente fazer a sua API criptográfica, entendeu? Não tente reinventar a roda, você vai falhar, né? Você tem que ter um doutorado em matemática avançada para começar a pensar num negócio desse, entendeu? Então, não é um negócio simples, né? É por isso que a gente tem que usar o que tá aparecendo, né, no HTML5, nas APIs de base do seu back-end, etc, né? Para fazer uma API dessa nova, do zero, com certeza você precisa ter doutorado para reescrever esses algoritmos. Você tem que ter um doutorado, mestrado e, cara, muito. E mesmo para consumir essas APIs... Só, né? Nunca é uma pessoa, é um time de pessoas desse nível. Mas assim, mesmo para consumir essas APIs, que os algoritmos já prontos para você consumir da maneira certa e não fazer besteira, já é difícil. Já é complicado. Já é complicado. Tanto é que, assim, eu tenho 2 projetos open source que eu tô trabalhando nesse momento aí, melhorando com o tempo, com relação à criptografia. Um deles é basicamente um conjunto de ferramentas e métodos para lidar com conceitos básicos de criptografia, usando vários parâmetros defaults que, nos meus estudos, eu considero que são bons o suficiente, usando algoritmos, né, que tem 1000 algoritmos para todos os tipos de operações que você quer fazer, usando algoritmos específicos para determinadas coisas, com parâmetros padrões, e um design, um dev experience, né, bom para você poder trabalhar no dia a dia sem sofrer muito. Então eu tenho esse projeto e eu uso esse projeto dentro do meu outro projeto, que é um projeto para guardar dados, não é nem o local storage que eu uso, e eu uso esse projeto, o Web Crypto Tools, que é esse projeto com essas ferramentas para facilitar o uso de criptografia, no meu outro, que é um projeto para guardar dados no IndexDB do navegador de forma criptografada, né? Com os dados que você guarda de maneira criptografada. E detalhe, por que o IndexDB e não o local storage?
O local storage, ele só guarda string. E daí você tem que, para guardar dados criptografados como string, daí você tem que ficar convertendo para base 64 e fazer mais operações do que seriam necessário. No index, e além de tudo, o local storage ele é síncrono. Então, para você, quando você guarda ou lê um dado, você tá travando a main thread do navegador. Então, por vários desses, eu preferi trabalhar com o IndexDB, que é um pouco mais complexo, só que essa API dessa lib que eu fiz é super simples. E daí você pode gravar de maneira assíncrona, diretamente em binário, dados criptografados no navegador, simplesmente passando uma chave lá e ele se vira com o resto. Essas APIs, elas usam alguma coisa de WebAssembly ou elas são todas nativas do navegador? São todas nativas do navegador. E eu consigo chamar elas a partir do WebAssembly? Não tenho certeza se ela está disponível para WebAssembly. Seria interessante, né? Porque a gente tem um desempenho ferrado no WebAssembly. Então, de repente, meter um bcrypt no WebAssembly, por exemplo, que é uma API de baixíssimo nível ali, né? Uma biblioteca de baixo nível, para interagir com essas APIs, seria um negócio muito interessante também, né? E até fazendo um parênteses nisso que você falou de performance do WebAssembly, eu tava lendo uns artigos recentes relacionados a isso, que estavam comparando o JavaScript puro com o WebAssembly. E é até engraçado que, assim, não é que necessariamente o WebAssembly seja mais rápido por padrão, mas acontece que com o WebAssembly você tá sempre no que eles chamam de fast track. Você tá sempre na linha rápida. Enquanto o JavaScript é muito fácil você, por exemplo, primeiro, para você chegar na fast track, para até o seu código ser otimizado pelo compilador interno, demora um tempo, então ele tem um tempo de esquentar, e para você sair da fast track usando mais de um tipo, usando um tipo de dado onde você não deveria, porque ele já tinha otimizado para número, e você usou string, é muito fácil. Então você demora para entrar na fast track e sair dela aleatoriamente sem você esperar é muito fácil, né? Então é até engraçado isso. Não é que necessariamente é mais rápido, mas é mais difícil se manter na fast track com JavaScript puro. Em qualquer linguagem dinâmica, coisa que você não quer. Talvez seja uma coisa que você não quer, porque o atraso, né, a demora nas operações criptográficas são usadas de propósito, né? Então é muito comum que você pegue APIs criptográficas que são propositalmente lentas na operação de descriptografar para que uma tentativa de brute force demore mais. Exato. Então, se você tem isso no WebAssembly, você poderia fazer mais interações em menos tempo, que não é o que você quer. Né? Então, talvez você tenha uma vantagem até de ter essa operação criptográfica rodando no JavaScript mesmo. Inclusive é uma opção que você pode fazer com relação à experiência do usuário. Por exemplo, se você quer ter uma criptografia que seja imperceptível para o seu usuário, você pode, por exemplo, pegar qual que é o target seu, qual que é o tipo de celular ou máquina que o seu usuário está usando e fazer com que as iterações de criptografia do algoritmo que você escolher seja o máximo para que o usuário não sinta a diferença de isso tá acontecendo. Ou não. Ou você pode forçar um loading de tantos milissegundos, 1 segundo, 2, para nesse meio tempo abusar de iterações para forçar o máximo possível para ter uma coisa ainda mais seguro, né? Com um custo de um pouco de espera do usuário, que pode ser vantajoso dependendo do caso. É que você não precisa nem ser tão agressivo. Se você fizer 20 iterações no segundo, já vai deixar o brute force impossível, cara. Entendeu? Já é um negócio muito lento, entendeu? Se você pega um computador moderno, ele consegue fazer provavelmente milhões de iterações por segundo. Sim. Você mete 20 ali, já era. O brute force não vai conseguir operar, entendeu? Se eu não me engano, o que eu tô usando por padrão, pelo menos 8.000 iterações. E, cara, é imperceptível. E daí dá pra você até E eu acho que você consegue aumentar até uns 80.000 num computador bom e ainda não sentir diferença. Sim, é muito rápido, é muito rápido. É que o que é rápido pro ser humano não é rápido pra máquina, né? E aí na operação de brute force, que você pula às vezes de uma operação que levaria 2 dias para uma operação que levaria 2 bilhões de anos, entendeu? Só com esses pequenos atrasos, entendeu? E uma dessas técnicas de derivação de chave que a gente costuma utilizar em criptografia é também para proteger de chaves fracas. Imagina que o seu usuário tá utilizando a famosa 1, 2, 3, 4 de senha lá no sistema, né? Se você for usar ela diretamente, vai fazer com que qualquer brute force com uma rainbow table lá mínima, né, que é um tipo valores padrões como de senhas fracas, né, como 1, 2, 3, 4, descriptografe muito fácil dado. Mas você derivando com um algoritmo bom de derivação aquela chave, você vai gerar uma chave muito mais complexa a partir daquele 1, 2, 3, 4 do usuário e consegue ter mais segurança. Você ouve podcast da Lambda 3.
E a gente tá falando de criptografia pré-quântica, tá? Pra quem não tá acompanhando, já tá rolando essa discussão de criptografia quântica, mas eu acho que vai levar umas décadas pra isso chegar nas nossas máquinas ainda, então não tem problema. Mas assim, se em algum momento a computação quântica chegar a ficar acessível, mesmo que cara, mas acessível para um ladrão, tudo que a gente tá falando cai por terra. Porque você consegue quebrar chaves quebrar valores que estavam criptografados, que iam levar 2 bilhões de anos em horas, né? Exato. E isso em algum momento vai acontecer, mas vamos ver quanto tempo. Ainda tá tudo nas promessas ainda, né? Ainda ninguém consegue fazer isso num custo razoável, né? Inclusive falam que deve ter várias empresas ou governos e tudo mais que guardam muitos dados que estão sendo trafegados atualmente, que eles não conseguem quebrar a criptografia nesse momento, mas que daqui a, sei lá quantos anos, quando a criptografia quântica estiver aí, eles vão conseguir quebrar e vão conseguir saber de históricos Exatamente. de conversas e coisas aí que hoje eles não conseguem quebrar pelos meios normais. Aí a gente tá falando de gente que é suspeito de terrorismo e tudo mais, né? Não Exato. Nós que estamos aqui, não é você que tá baixando seu filme pirata na sua casa, tá? Exato. De brigas, né? De guerras digitais entre governos, né? Estados Unidos e Rússia, coisa do tipo. Legal, bem interessante. Então, pra fechar esse assunto que a gente falou agora, basicamente, não use math.random, use bibliotecas mais interessantes. Pode usar as APIs nativas aí do HTML5, ou então uma biblioteca que usa essas APIs com essa que o William tá falando, que ele tá desenvolvendo. A gente vai deixar um link aí no post para quem quiser dar uma olhada nos projetos e de repente contribuir, se vê alguma coisa que pode melhorar, sugerir, usar também, né? Você fez essas APIs, elas são... Essas APIs são simétricas no navegador e pro Node também? Você sabe se existe essas APIs, William? Ou acho que talvez o Node a gente tem que usar APIs do Node, né? Pra isso, né? De cripto, né? Exato. Sabe que seria legal você fazer a sua biblioteca ela funcionar no Node também. Se tá no navegador ela faz uma coisa, se tá no Node ela faz outra coisa. Olha só que incrível que ia ser. Então, essas APIs do HTML5, por serem do HTML5, elas não estão disponíveis no Node, né? Porque elas não são do JavaScript em si. Elas são do HTML5, né, cara? Exato. Então elas dependem... V8, né? Exato. Então não tá disponível. Daí você tem que utilizar o Node.js, tem APIs específicas para isso. É uma atualização que de repente dá para pensar no futuro. Se alguém quiser fazer o código JavaScript universal criptografado, né? Ia ser louco, hein? Poderia ser para fazer aí uma... Você fez em TypeScript? Eu fiz em TypeScript, obviamente. Todos os meus projetos atualmente são em TypeScript. Build um Webpack, aí já fica fácil de fazer o build pro Node depois. Mas quem sabe agora com o Deno, né? O Deno tá querendo trazer todas as APIs, mesmo do HTML5, já para ser executados mesmo localmente, né? Então... Seria interessante com o Deno mesmo, usar a mesma API. Com o Deno é bem provável que você não precise fazer isso 2 vezes, né? Exato. Já que o Node não tem essa meta de ser simétrico, né? E o Deno tem, né? Mas, assim, o Deno tem várias coisas no ar ainda. Tem podcast sobre Deno aí pra quem quiser ouvir. No podcast da Lambda 3, então dá uma olhada lá, tá? E uma outra coisa que eu aproveitar pra perguntar é que no namespace lá de criptografia, o William, ele tem o namespace crypto lá que ele utiliza, né? E tem um namespace subtle, né? Subtle, em inglês, que é SUBTLE, que é sutil, né? Por que tem esse outro namespace debaixo do namespace crypto? É justamente pelo que eu tava comentando, que essa é uma API de baixo nível. Então, esse subtle, inclusive, ele tá lá só por estar mesmo, ele não seria necessário. O subtle é basicamente um jeito de falar, é como se fosse, em vez de subtle, fosse crypto.iknowwhatimdoing.encrypt. É tipo, cara, a API de baixo nível tá todos os algoritmos aqui nativos para você utilizar, só que você deveria saber o que cada algoritmo faz, para que ele serve, como ele funciona e quais são os parâmetros que você tem que passar para ele. E como governar a chave no final das contas que você tá usando aqui, como governar ela da maneira correta. E a chance de você fazer besteira aqui é muito grande. Então, se você estiver utilizando essa CryptoPodsubtle na mão, é bom que você saiba o que você tá fazendo. Ou use uma outra biblioteca, como as que eu fiz, por exemplo, que vão já facilitar um pouco as coisas para você, e mesmo assim você ainda vai ter que saber como governar a chave. Tá, aí você tem métodos no crypto e tem métodos no crypto.subtle. No crypto direto, se eu não me engano, tá só para geração de números randômicos, que tá diretamente no crypto, e todos os outros algoritmos para criptografar, descriptografar, derivar chave, para gerar chave e tudo mais,
aí tá dentro do subtle. E por que sutil, cara? O que tem de sutil nisso? Acho que é um modo deles falarem que pelo que eu entendi, que tá na própria documentação da MDN, e tem um disclaimer muito grande, com vermelho, deixando muito justamente pra falar que é baixo nível. É sutil porque é baixo nível, foi isso que eu entendi, pelo menos. Que tipo de criptografia você consegue fazer hoje usando essas APIs de criptografia que o HTML5 tá te oferecendo? E eu vou aproveitar e vou encadear quais dessas você também está suportando nas bibliotecas que você está montando também. Muitas vezes o pessoal, quando pensa em criptografia, eles pensam só sobre embaralhar dados, né? Que, eu tenho um dado aqui, eu vou guardar ele criptografado e ninguém vai conseguir ler só com se eu descriptografar depois com a chave. Mas existem muitos outros algoritmos de criptografia para coisas diferentes, e normalmente quando você está fazendo um sistema e você está trabalhando com criptografia, você acaba usando todos eles meio que ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, nas minhas libs eu estou usando vários algoritmos ao mesmo tempo para coisas diferentes, numa mesma lib. Então, por exemplo, o tipo mais básico é o tipo de algoritmo para integridade. Então, o que significa isso? Eu quero saber se aquilo que eu estou enviando, eu estou trabalhando, realmente é o que eu estava esperando. Por exemplo, quando você baixa uma distro Linux, e daí você, no meio do download, aquela distro ela pode ter sido corrompida por qualquer motivo, às vezes por qualquer coisa aleatória na rede, né? E só que é um arquivo gigantesco, né? E antes de você ir lá e meter no pendrive e tentar instalar, o que eles sugerem, olha, verifica esse hash aqui, e verifica e vê se ele tá batendo com o arquivo que você tem disponível na sua máquina. E daí isso é um algoritmo de integridade. Ele gera um hash, esse hash normalmente normalmente não, né? Ele nunca pode ser descriptografado, digamos, ele nunca volta ao valor original, ele é de um one way, de um caminho só. Ele é destrutivo, né? Ele é uma criptografia destrutiva, né? Ele não guarda a referência do valor original, né? Isso. Então ele gera um hash a partir do valor original dado um determinado algoritmo, e você vai poder bater. Outra coisa que você pode fazer, né? Eu dei o exemplo de download. Tem um exemplo de upload, né? Às vezes no seu sistema você está fazendo upload de um arquivo gigantesco e você quer garantir que o arquivo que chegou no servidor realmente é o que você estava enviando aqui na sua single page application, você pode enviar no final o hash daquele arquivo que você gerou localmente para o servidor usar o mesmo algoritmo no servidor e verificar se o hash bateu com o que estava no cliente. Então você garante que o que chegou lá realmente não teve nenhuma interferência de rede ou qualquer coisa do tipo. E daí é muito comum, por exemplo, eu gravar isso, por exemplo, na minha lib que guarda dados criptografados no IndexDB, todas as chaves dos dados, senão eu espero chave e valor. Então, dado uma determinada chave, eu guardo um valor. A chave, como eu não preciso descriptografar ela, eu uso só um algoritmo de hash. No caso, eu uso, por padrão aqui, SHA-256, né? O que é muito melhor do que o MD5 aí, que já há muito tempo o pessoal fala para não utilizar mais, porque pode gerar SHA-1 e o MD5, né? Porque eles geram conflitos de hash, né? Eles podem gerar o mesmo hash para valores diferentes com uma colisão, né? Uma colisão muito facilmente, né? E daí o SHA-256, ele é um algoritmo que ele já raramente vai gerar conflito, raramente. Calma. Não é muito facilmente. É muito difícil. Mas é razoavelmente possível. Sim. Né? O que facilita, por exemplo, se você estiver utilizando isso por exemplo, se você, em vez de enviar a senha do usuário, você pode gerar o hash dela e enviar a senha do usuário. E daí lá no servidor, você vai usar o mesmo algoritmo e verifica se o hash bate. Só que se você estiver usando um MD5, por exemplo, vai facilitar muito o trabalho de brute force se o cara utilizar brute force para tentar testar várias senhas diferentes. Porque mesmo se ele não acertar a senha correta, ele pode gerar colisão com uma outra senha aleatória e chegar no mesmo dado, né? É fato. Não se recomenda. O SHA-1 e o MD5 não são recomendados mais do lado do servidor também. Hoje em dia, em algumas horas, se você pegar um banco de dados razoavelmente grande aí, e em algumas horas, de usuário e senha, né? Em algumas horas você consegue gerar senhas que vão dar colisão com os hashes que estão lá. Então, é um problema porque o SHA-1 era muito usado 20 anos atrás, né? Quando a gente já tinha Java, .NET e tudo mais rodando naquela época. E aí você tem aplicações que estão até hoje usando esses algoritmos que você consegue, se você roubar um dump do banco de dados, você consegue invadir 70% desses usuários com uma máquina de mercado hoje em algumas horas, entendeu?
Então é um negócio muito perigoso. Onde a gente viu esse problema também foi no Git. O Git saiu do SHA-1 pro SHA-256 porque era possível você gerar um ataque no Git onde você conseguia gerar um repositório com o mesmo SHA para um commit, né? Todo commit no Git tem um hash, né? E aí você poderia gerar o mesmo SHA para um commit com conteúdo diferente. E aí eles conseguiram provar teoricamente que era possível fazer. E aí eles começaram a atualizar o SHA do Git também para evitar esse problema. Que aí já não é só para integridade, né? A gente tem outras questões aí que são avaliadas também, né, no Git. Mas eu vou deixar você falar aí quais são os outros tipos de algoritmo, né? Então, e dá para fazer isso com as APIs que a gente tem hoje, dá para fazer integridade. Exato, né? E daí, além de integridade, a gente tem também o tipo de autenticidade, que é basicamente um algoritmo de integridade com senha. É para você ter poder validar se aquele hash não foi alterado manualmente. Porque a pessoa, ela de repente, digamos assim, imagina que você tá nesse exemplo de upload de arquivo. Você fez o upload e daí você mandou o hash. Daí você bate no servidor e você garante que aquele hash é daquele arquivo oficialmente. Só que daí você tem, sei lá, um main the middle ou qualquer coisa do tipo, onde o cara foi lá e mudou o arquivo que ele enviou. E daí ele enviou um outro hash gerando daquele arquivo que ele enviou. Ele simplesmente enviou um novo arquivo e enviou um novo hash que bate com aquele arquivo. E daí você não quer criptografar necessariamente tudo, mandar um arquivo criptografado, mas você quer garantir que eu tô enviando, ninguém alterou, mudou o arquivo no meio do caminho. Então eu uso um hash com senha, e daí eu garanto que se o cara alterar o arquivo e gerar um novo hash, ele não vai ter, idealmente, né, essa senha, essa chave, e daí o servidor vai poder falar, opa, alguém mudou esse arquivo aqui porque esse hash não tá batendo com a senha que deveria ser utilizada. E esse cara, o que eu uso por padrão nas minhas bibliotecas é o HMAC, H-M-A-C, que é um algoritmo bem simples, bem parecido com o SHA-256, só que você coloca uma senha no meio, uma chave de criptografia. Só que ele não vai criptografar o dado, ele ainda é destrutivo. Ele não vai ter uma referência do dado original, você não vai conseguir obter o dado original que você está usando, é só um hash realmente. E daí tem os tradicionais de criptografia propriamente dito, onde você embaralha o dado, né? O dado não é perdido, você não está gerando só um hash, você vai pegar aquele dado e com base em algum algoritmo vai embaralhar ele de uma maneira doida e vai fazer com que ninguém que não tem acesso à chave original consiga chegar no dado original de volta, a não ser com um brute force muito absurdo, que com um algoritmo bom hoje em dia é muito difícil de você conseguir fazer esse caminho inverso sem a senha, né? Então, para confidencialidade, para o que eu mando para você, você recebe. E nós dois conseguimos ler aquilo que foi mandado. Exato. E aí ele vai suportar as APIs do navegador vão suportar algoritmos simétricos e assimétricos também? Sim. Para confidencialidade, né? Tem tanto simétricos como assimétricos, né? Para quem não sabe, né? Os simétricos é quando você usa a mesma chave tanto para criptografar quanto para descriptografar. E o assimétrico é quando você tem uma chave pública, uma privada, uma criptográfica, outra descriptografa. Eu nunca trabalhei nas minhas bibliotecas, eu estou sempre trabalhando com chaves simétricas por padrão. Então, por exemplo, eu uso o AES GCM, que o pessoal fala que é um algoritmo tipicamente utilizado em softwares militares. O próprio governo dos Estados Unidos declara que usa esse algoritmo para a maior parte das coisas que eles trabalham. Mas ele é um algoritmo de chave, é um algoritmo simétrico, né? E daí, se você quiser trabalhar, por exemplo, com a autenticação biométrica ou gerar uma chave localmente que seja chave pública e privada, aí eu não conheço de cabeça, eu não utilizei na prática ainda nenhum algoritmo para isso. O que você vai ver, não é do lado do front-end, né? Mas se você pegar um token JWT, ele vai estar assinado por um algoritmo assimétrico, né? Uhum. Onde se você for naquele site jwt.io, né? Você consegue copiar um token JWT, colar lá e ele abre o token e fala, essa assinatura eu não reconheço, né? Ele vai ter que conseguir acessar a assinatura e tudo mais. Mas interessante, cara. Mas, e daí, assim, só queria dar como exemplo, né? E por que você pode usar numa mesma aplicação ou numa mesma lib diferentes tipos de algoritmos, né? Por exemplo, nessa minha lib do Web Crypto Storage, que eu guardo dados no IndexDB, eu guardo chave e valor. E daí, o cara
quando vai guardar o dado, ele passa a chave e valor. Quando ele vai obter, resgatar o dado descriptografado, ele já me passa a chave. Então a chave, eu não preciso guardar a referência original dela, e ao mesmo tempo eu também não quero guardar essa chave aberta, porque pra, de repente, se sofrer um ataque e o cara vê, ele pode não conseguir acessar o valor, mas ele consegue acessar a chave e já tá, opa, peraí, então esse dado aqui criptografado, ele é referente a tal coisa, e já dá alguma parte de informação. Então o que eu faço? Eu uso algoritmos de integridade para a chave, então eu uso um hash 256 para guardar a chave, e o valor eu uso a ASM para realmente embaralhar o dado e poder descriptografar ele depois. Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Faria sentido eu guardar a senha do usuário usando uma API de biometria, por exemplo, usando um algoritmo de confidencialidade? Então eu criptografo a senha usando uma API de criptografia, e aí para o usuário poder acessar ela de novo, ele precisa botar o dedo lá, e aí eu uso essa informação para descriptografar, e aí eu passo a enviar a senha para já autenticar o usuário, alguma coisa desse tipo. Faria sentido? Eu acho que não faz sentido você criptografar a senha em si. Porque se você tiver criptografia, se você tiver autenticação biométrica, em primeiro lugar, você já tem uma chave pública e privada que acho que não faz sentido você ter uma senha no meio ali. E se mais fácil eu já gravar a senha, a chave privada, né? Exato. A chave pública do usuário, né? Exato. E daí, e até interessante, como é que funciona essa parte de autenticação biométrica? Quando você gera a primeira vez, ele manda para o servidor essa chave pública, né? E daí, quando você vai fazer a autenticação biométrica em si, depois da chave pública já guardada, o que acontece? O servidor, ele manda um desafio. Ele fala que, olha, criptografa esse dado para mim com a sua chave privada, que tá no sistema operacional e você não consegue obter, mesmo, né, por nada, a não ser que você invada o sistema operacional, você não consegue obter isso. E daí, o JavaScript, ele vai lá, você fala pra API da HTML5 de criptografia biométrica, olha, tá aqui esse desafio, valida a autenticidade, a biometria do usuário e me devolve esse dado aqui criptografado com a chave privada. E daí você via esse dado pro servidor, e o servidor vai validar ele com a chave pública lá, e se bater o desafio com o valor descriptografado com a chave pública, e daí ele, opa, consigo garantir que você é quem eu conversei a primeira vez quando eu tava registrando esse dado, essa chave. É uma trivial quando você tem as chaves certas, né? Exato. E daí, e se você tá fazendo com chaves simétricas, né? Se você não tá usando autenticação biométrica, chave pública e privada, normalmente você vai usar a senha do usuário para fazer a chave de senha de criptografia, da chave criptográfica, né? Porque ela normalmente é muito boa para isso. Então não faz sentido para mim eu gerar uma outra chave para criptografar a senha do usuário para depois, cara, você acaba invertendo as coisas. Legal, William. E para quem tá trabalhando com front-end no dia a dia, né? Então, aplicações corporativas, e-commerce, essas coisas, que cenários você vê aonde seria interessante utilizar as APIs de criptografia para criptografar alguma coisa, seja para integridade, autenticidade, confidencialidade, como a gente falou? E outra pergunta, é fácil integrar esse tipo de coisa numa aplicação de front-end com, por exemplo, Angular ou React? É de boa ou dá muito trabalho? É muito complicado? Então, se você for utilizar a API de criptografia na unha, a CryptoPodSuttle, com certeza vai te dar um trabalho maior, e eu nem recomendo que você saia usando ela na mão, a não ser que você saiba o que você está fazendo, né? Se você tem alguma experiência com isso. Mas, assim, existem já, tanto, né, o meu jabá, que os meus projetos que eu estou fazendo open source, quanto existem outros projetos na comunidade no geral, que estão cada vez mais utilizando essas APIs nativas do HTML5, e está se tornando fácil. Então, e é super fácil, por exemplo, você pegar a minha lib ou outras aí e integrar com qualquer framework que você tem por aí, que são APIs simples. Eu acho que hoje, utilizando essas libs que já estão fazendo grosso para você, eu acho que não tem por que já não começar a utilizar até por padrão. Se você vai guardar qualquer dado do seu usuário lá, sabe, que não seja um timestamp, uma coisa idiota, qualquer dado que possa ser sensível, por que não você não utilizar uma lib que vai fazer isso de maneira um pouco mais segura para você e proteger um pouco mais seu usuário? E a API de autenticação, cara, ela já tá aí para ser utilizada há muito tempo, e você tendo a infra correta e guardando a chave pública do jeito correto no servidor, com a infra correta para isso, eu também não vejo por que não utilizar hoje na maior parte dos casos.
Então, só para entender o workflow de uso disso daí, vamos supor o seguinte, vamos ver se eu entendi como é que esse negócio funciona. Então o usuário vai acessar lá o site da aplicação, ele cai numa tela de login e senha. Quando ele digita o login e senha dele, em vez de você enviar esse login e senha, de cara, você pega e utiliza aquela informação, você guarda aquela, você deriva aquela senha, né, para não guardar a senha de cara, deriva aquela senha para alguma coisa, pega e guarda ela em algum lugar, né? Você guarda aquela senha derivada em algum lugar. Aonde que ele guarda a senha derivada, por exemplo? Então, a senha derivada ela não vai ser guardada de verdade, né? Ela fica na memória. Ela fica na memória, a senha derivada, que não pode ser voltar para o valor original, enquanto o cara estiver acessando lá, ele vai estar guardado em memória. Quando o usuário acessar de novo, a não ser que o usuário lembre a senha dele, inclusive, se ele esquecer a senha dele, perdeu todos os dados, né? Se você estiver usando ele como base. Vamos em frente. Então o usuário se logou, o usuário senha lá, beleza. Ele tá com aquela senha, essa senha fica na memória. Uma variável estática global em algum lugar ali, ela tá na memória e você pode acessar aquela variável a hora que você quiser, um singleton, alguma coisa assim. Aí, conforme eu for operando sobre o dado do usuário, eu vou usando esse valor, essa senha derivada, para criptografar os dados. Eu crio então os dados do usuário, eu faço uma classezinha lá do JavaScript, por exemplo, que toda vez que ela for acessar o local storage, por exemplo, ela vai usar isso daí. A primeira vez que ela acessa, vamos dizer que está logando pela segunda vez, já tinha dado no local storage. Ele vai no local storage, usa essa senha derivada, hidrata os objetos da memória, certo? Todos os dados do usuário e segue em frente a vida tranquilamente. Se for um primeiro acesso, eu baixo os usuários da aplicação pela primeira vez. Então eu tô acessando lá. Então, em vez de ficar perguntando tudo, eu vou lá no back-end, pego os dados, uso essa mesma estrutura para criptografar tudo e deixo lá. Então, é um acesso a menos ali que eu preciso fazer. E essa abstração nessa classezinha, por exemplo, tá guardando os dados desse usuário para mim. Fica até fácil interagir com ela para não ter que... Eu meio que escondo atrás de uma classezinha do JavaScript todo o acesso à criptografia. Seria alguma coisa assim, mais ou menos? Sim. E um grande caso de uso para esse que você acabou de falar é, por exemplo, quando eu estou trabalhando com aplicativos com forte suporte para offline. Então, se o cara acessou a sua aplicação alguma vez, fez login e tudo mais, só que daí ele vai acessar de novo, ele tá sem internet. Mas você ainda quer dar um suporte para ele conseguir fazer alguma coisa até se conectar à internet. E daí, para isso, você precisa normalmente ter muito mais dados guardados lá do que ele pode, como ele pode. E daí você vai guardando essas informações, o que já tinha, o que era necessário para ele começar a trabalhar e o que ele fez desde que ele estava offline até fazer o sync com a internet, você guarda esses dados criptografados localmente. Tá, e aí se o usuário trocar a senha, eu uso a senha velha para descriptografar e a senha nova para criptografar de volta, por exemplo. Exato, você tem que fazer esse processo local. Se você mudar a senha no servidor e não fazer esse processo no client-side lá, daí você vai perder os dados. E se, por exemplo, eu troquei numa outra máquina, por exemplo, e eu tô acessando com a máquina nova, ele vai perceber que a senha não tá batendo e ele vai ter que baixar tudo de novo para poder guardar, né? Então, em caso de não bater, eu só baixo tudo de novo e acabou. Caso você tenha algum impeditivo com isso, que seja um requisito seu forte, que o usuário vá utilizar a senha dele e precisar ficar trocando de senha e não puder perder o que tem, daí talvez seja o caso de você trabalhar com handshake e combinando a senha no servidor que não seja através da senha do usuário. Outro cenário que eu penso que é assim é quando você está autenticando o usuário num outro lugar, né? Usando um servidor de OpenID, por exemplo, com o auth. A aplicação em si não tem acesso à senha do usuário, né? Então o usuário a aplicação nunca vê a senha, então você vai ter que mandar alguma informação de volta para o front-end para ser utilizada como a senha dele, né? Sim. Então, e você pode enviar essa chave inicial lá para servir como base nesse processo de login com o auth. No token que você envia lá. Então, parece interessante, né? Eu não sei se eu usaria isso em qualquer aplicação, mas, sem dúvida, quando você tem um requisito adicional aí, eu acho que seria interessante, né? Então, eu acho que hoje em dia, quando a gente está em momento de leis de proteção de dados pessoais, né? Como LGPD e tudo mais. Todo mundo preocupado com privacidade, né? Se você tem um risco de tomar um cross-site scripting ali e perder o dado, seria bem mais interessante que o dado fosse mais protegido, né? Então, eu acho que isso ajudaria, né, nesse cenário. Então, não importa se o dado vazou, não importa se foi no back-end ou no front-end, né? O dado vazou.
E você é responsável pelo dado que vazou. Sim. Então eu acho que realmente é um passo a mais aí para proteger o usuário. Sei lá, mas eu não tenho esse risco. Você não sabe, né? Você não sabe até onde você tá. É aquilo que a gente falou mais cedo. São camadas. No entanto, eu sei a realidade do desenvolvimento de software no Brasil e no mundo inteiro, que tá todo mundo atrasado, mal fazem no servidor, direito vão fazer no front-end, duvido, né? Então Mas eu acho que para quem tá realmente já tá nesse momento, né, empresas mais conscientes desse momento, né, eu acho que seria bem interessante mesmo colocar mais essa camada de proteção, né, dos dados em geral, né? Principalmente quando são dados muito sensíveis, né? Então, dados financeiros, né? Que você não quer ficar... A gente quer proveito daquela funcionalidade incrível no front-end, mas não quer deixar isso fácil para ser abordado por um cross-site script, por exemplo. Uhum. Eu, por exemplo, eu já sabendo que as empresas não fazem, eu uso aqueles containers do Firefox, né? Não sei se você usa também, o William. E ele cria um perfil para cada container no Firefox. Então você vai colocando assim, o site do meu Internet Banking eu coloco nesse container. O site das coisas que eu vou ter que acessar, entendeu? Que vão tocar em grana minha, vão todos para esse container. Quando você abre o site do banco, ele já abre nesse container. E quando eu tô navegando normalmente, é como se fosse outro perfil de usuário, entendeu? Entendi. Então não tem cross-site scripting pro meu banco. Entendeu? Porque os perfis são separados. E isso é nativo lá no Firefox. Você pode habilitar os containers lá no Firefox e ele já faz isso pra você. Como eu não confio nas empresas brasileiras que cuidam de dinheiro, eu já faço isso eu mesmo. Quanto mais a gente pudesse proteger, né, sem necessariamente depender dos outros, melhor. Então, principalmente em questão de dinheiro. Tanto que assim, o meu browser, eu vou trocando de navegador na minha vida, né? Eu nunca tô com um navegador só. Quando eu percebo que tem uma vantagem no outro, eu troco, né? Então eu tava no Chrome, daí eu saí do Chrome e fui pro Firefox. Na verdade, lá atrás eu tava no Netscape, né? Daí eu fui pro IE, né? Aí eu fui pro Chrome. Aí fui Você não passou pelo Firefox antes do Chrome? Não passei pelo... Tava no IE, do IE fui pro Chrome. Talvez eu tenha passado, cara. É possível. Eu acho que eu passei sim. Eu ainda demorei bastante pra ir pro Chrome, inclusive, eu era bem apaixonado pelo Firefox. Daí depois que eu fui pro Chrome, eu ainda não voltei, não. Por mais que eu saiba que ele tem realmente hoje em dia várias funcionalidades como essa de containers muito boas, só a preguiça de mudar meu workflow, eu acabo não voltando pra ele. Mas lá em 97, por aí, eu usava o Netscape, né? Que era da Mozilla, né? Uhum. E aí você vai pro IE, voltou pro Firefox, aí foi pro Chrome, que no começo não tinha nada, então não dava pra usar, né? E aí há uns anos atrás eu fui pro Firefox. Eu fiquei um tempão no Firefox. E recentemente eu fui pro Edge, pra ver qual que era, né? Uhum. Então, e hoje eu fico no Edge e no Firefox, né? Então, as coisas de grana e algumas... Quando eu tô usando o perfil de admin, por exemplo, eu já tenho um perfil de admin no Firefox, né, num container também, entendeu? Ainda bem que a Microsoft já não é o vilã dos navegadores há um bom tempo, né? O Edge aí já tá respeitando o Web Standards e tudo mais. Hoje o navegador que a gente fica brigando é o Safari. O Safari é o novo IE. O Edge, ele é o Chrome, só que melhor, né, hoje em dia, né? Onde ele tá mais leve do que o Chrome, porque aquele serviço todo do Google acabam impactando um pouco no navegador, né? Não que a Microsoft não tenha colocado os dela, ela colocou. Mas tem menos, né? Porque o Google ganha mais dinheiro te traqueando do que a Microsoft. Né? Eu acho que não é nem isso, né? Acontece que a Microsoft tem a vantagem no Edge de ter, principalmente no Windows, né, acesso mais profundo ao sistema operacional, né? Daí acaba sendo desvantagem com relação a todos os outros, né? Não sei, cara. Não que isso seja negativo, né? Mas... O Chrome poderia ter acesso também ao Windows. Ele tem, na verdade, né? Tanto que essas integrações de biometria, elas estão no Chrome também, né? Então mas enfim, eu tô vendo qual que é. Eu não sei se eu vou ficar no Edge por muito tempo, mas a Microsoft vinha falando há tanto tempo que era melhor, que funcionava melhor, não sei o que. Eu falei, vou ver qual que é, né? E tá funcionando bem mesmo. Tô vendo qual que é por um tempo. Vamos ver. Mas de qualquer forma, fugimos completamente do tema. E fugimos do IE também, né? Que no IE o IE 11 não suporta muitas dessas APIs de criptografia, né? Cara, se eu não me engano, a API básica, se eu não me engano, a partir do IE 10, não tenho certeza pelo que, mas acho que do IE 10, eles não estavam usando a API oficial de cripto, eles estavam usando o MS Crypto e não suportavam a maior parte dos algoritmos que dá para ser utilizado com eles. Mas daí eles foram melhorando, acho que IE 11, IE 12, se eu não me engano, já tá bem completo e já dá para usar a maior parte dos algoritmos de criptografia com a API certa.
E assim, a real é que o uso desses IEs, eles estão ficando para trás, né? Tipo, como o tempo passa, os usuários estão cada vez mais nos navegadores modernos. Então, fica a dica para quem tá ouvindo, se tem que sustentar IE, dá uma olhada lá no caniuse.com, né? Que sempre ajuda a entender até onde dá para você ir, né? E assim, existindo a API de polyfill, elas não fazem sentido, talvez, né? Não sei. De repente, uma API de polyfill que fala com o MS Crypto seja interessante, né? Porque ela tá usando a API de baixo nível, uma API que só tem no IE. Mas valeria a pena dar uma investigada se um eventual polyfill é realmente seguro, né? Porque pode não ser. Então, se você precisar dar suporte aos IEs mais antigos, né? IE 10, 11, 12, existe uma lib que é meio que um polyfill para API de cripto do próprio Netflix. Mas eles já descontinuaram, eles não estão dando suporte, continua lá, para quem precisar, pode ser uma boa opção, mas eles descontinuaram justamente porque eles já não estão preocupados com IE e todos os navegadores mais modernos já têm suporte full, não precisa mais de polyfill. E cara, um polyfill que não é baseado em alguma coisa de baixo nível do IE, que fosse pelo menos equivalente ao que a gente tem no script Subtle, ele não é seguro, cara. O que é um polyfill baseado em math.random? Isso não é seguro, cara. Ele não vai conseguir garantir que uma derivação de chave seja 100% segura, ele não vai conseguir ter tanta performance, ele não vai conseguir ter a parte de aleatoriedade de números tão forte quanto vai ter no nativo, vai perder muito. Mas se você realmente precisar dessa proteção num navegador mais antigo, num IE da vida aí, pode ser uma opção, mas melhor não. Melhor não dar suporte a ele, se possível. Seria uma ideia, você pelo menos começar e entender que os usuários que estão no IE não estão tão protegidos assim. Exato. Então você oferece a API, usa com o polyfill, pelas estatísticas, mais de 90% dos usuários vão estar protegidos, e aí um percentual pequeno que está no IE vai estar um pouco menos protegido, né? Quer dizer, talvez muito menos protegido, mas um pouco protegido ainda, né? Então, de repente, faça e faz o polyfill pelo menos para começar a ter, porque daqui a pouco, cada dia que passa é menos usuário do IE, né? Então, pelo menos tá lá, né? Você tá usando, né? E quem precisa ainda dar suporte a IE, fica uma dica que pouca gente sabe. Em vez de você só pegar as estatísticas atual, pegar um último snapshot do seu site e ver, eu ainda tenho 5, 10% de, sei lá, IE 10, IE 11, não veja apenas isso, veja a curva dos últimos tempos, não só no último snapshot, mas nos últimos 6 meses, sei lá, nos últimos 3 meses e vários snapshots diferentes, para ver se de repente a curva não está sendo negativa e daqui 3 meses você já vai ter uma quantidade de usuários que seja ínfima e a próxima feature que você precisar dar suporte para esse cara, quando você entregar, já não vai mais fazer sentido dar suporte a esse navegador. Até o próprio Windows 10 agora, né? As versões mais novas estão substituindo o IE, né? Eles já instalam o Edge, que é baseado em V8, né? Em padrões modernos, é um green browser, né? Então, cara, e assim, toda a versão nova do Windows que sai, em pouco tempo chega em 30 e poucos % de uso, sabe? Então a gente tá falando em poucos anos, essa API de cripto vão estar disponível para todo mundo mesmo. Vai ter um percentual de, sei lá, menos de 1%, assim, sabe? Vão estar com isso indisponível, e quando você chega nesse percentual, talvez já valha a pena virar pro seu usuário e falar assim, amigo, meu site não funciona mais nesse navegador, né? A própria Microsoft está fazendo isso. Vários sites da Microsoft não funcionam mais no IE. Sim. Ou em vez de pensar em polyfill, simplesmente fala, olha, não criptografa nesses navegadores e avisa pro pessoal, olha, não conseguimos garantir a segurança completa nesse navegador e os seus dados não vão ser completamente criptografados. Isso não vai te proteger com uma lei de privacidade, tá? Se você perder o dado, ainda é sua responsabilidade. Sim. Então essa desculpa não vai colar, tá? Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Beleza, William, excelente. Cara, muito informativo, é legal complementar meu conhecimento nessas questões. Tem alguns posts sobre criptografia no site da Lambda 3 também, para quem quiser dar uma lida e complementar. E deem uma olhada também nas bibliotecas que o William tá oferecendo para de repente ajudar vocês a começar com isso daí, para quem já tá nesse momento, tá? Exato, e peço, por favor, se tiver algum especialista aí ouvindo, eu falei besteira, me ajuda a melhorar aí, porque eu também tô aprendendo. E dá uma olhada nas bibliotecas do William, de repente manda um pull request alguma coisa que poderia estar melhor, né? E afinal de contas, assim funciona o mundo livre, né? O open source tá lá para isso. Exato. Valeu, William. Muito obrigado, Gijo.
Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até 5 pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast@lambda3.com.br.